Alguns exercícios práticos. Como ministro, equilibrar relações com a multidão e o grupo de pastoreio. Por exemplo, o amor líquido leva vantagem, por exemplo, nas redes de relacionamento, Facebook, Orkut, e tantas outras que existem por aí, MSN. Existem pessoas que vivem nesse mundo só do Orkut, do MSN, brinca de fazenda, do Orkut, brinca com aplicativos do Facebook e acha que está se relacionando. Mas na verdade não está se relacionando de fato. Está cultivando esse amor que é o amor líquido. Isso ajuda bastante. Os relacionamentos na internet são assim. Mas também os relacionamentos com a multidão também são assim. Vamos imaginar Jesus lidando com a multidão. É claro que Jesus Cristo não podia lidar com todos. Ele podia ajudar a multidão. Então nós podemos usar o Facebook, o Orkut, algumas ferramentas para atender a multidão rapidamente. A gente pode chegar sim e utilizar essa ferramenta. Mas no entanto, Jesus Cristo, ele simplesmente trabalhou mais profundamente com 12 discípulos, com os apóstolos. É claro que existiam outros discípulos, os 70, mas mais profundamente com 12. Então nós também precisamos, como pastores, aprofundar o nosso relacionamento com um grupo menor, um grupo de pastoreio, um grupo pequeno, um grupo que nós cuidemos de uma forma muito mais a miúde e também sejamos cuidados. Estabelecer relações com colegas e subordinados que não levem em conta o custo-benefício, mas sim o discipulado e a mentoria. É evidente que a gente pode ter uma série de amigos, de colegas de ministério. Na nossa própria igreja local, a gente tem, evidentemente, alguns pastores, e eu acredito que a forma de estabelecer o ministério é colegiado. Na nossa igreja local, a gente não conseguiu isso plenamente, é uma luta, para que a igreja também possa entender isso. Mas eu acredito no ministério colegiado, mas não no ministério onde existe um pastor sênior e os outros são empregados, onde eu monto o meu staff. Eu quero um pregador para isso, um pregador para isso, um pregador para isso, e outro. Eu vou cuidar só da administração. É claro que ele tem que separar, é claro que cada um tem que chegar e trabalhar segundo o seu ministério, mas eu vejo com tristeza que às vezes pastores assim agem, até demitindo outros colegas. Você não serve mais para essa função. Ou se não, nem admitindo o ministério pastoral de alguns colegas dentro da igreja, porque eles não têm, talvez, a prática ou mesmo a capacidade do pastor presidente ou pastor sênior. Nossos relacionamentos precisam ser melhores. A gente precisa entender os dons e talentos de cada um, dentro da igreja, inclusive os pastores, e trabalhar conjuntamente. Sem se preocupar, a gente está formando essas pessoas. A gente não está pensando no número. Se você está pensando em número, ou se você está pensando em estabelecer relacionamentos frouxos, então você pega um daquela igreja, vou pegar aquele ministro do louvor que é bom, que já está formado, vou pegar aquele pastor ali, vou chamar o pessoal e fazer um ministério, um grande ministério. Existem livros de liderança cristã que aconselham exatamente isso, e de gente que é insensada em muitos lugares, em muitos congressos. A gente às vezes olha, acha interessante, mas a gente pensa, poxa, essa lógica aqui não é bíblica não, porque se eu tenho um membro que não tem muita capacidade, mas como eu gostaria que tivesse, mas ele é um vocacionado de Deus, está na igreja e quer crescer, eu tenho que simplesmente permitir que ele possa crescer juntamente conosco, comigo e com a igreja. Outro exercício: entender que o afeto e a intimidade não é possível e nem desejável com todos, porém sim o respeito e o cuidado. O amor líquido é aquele amor meloso, é o amor do Zezé de Camargo e Luciano, é o amor, é aquele amor que o pessoal fala que é amor bonito, que é amor poético. E os membros muitas vezes querem esse amor poético do pastor. Pastor, vem na minha casa, pastor, vem assistir uma televisão, um filme comigo. Gente do céu, o pastor não tem que se prender a isso. Os membros às vezes requerem isso do pastor. Pastor, vem cá, chega, vamos comer aqui, eu fiz uma feijoada,
pastor, o senhor nunca me convidou para ir na sua casa. Né? Quer dizer, é impossível a gente chegar a atender uma demanda dessa, porque não é essa demanda também que se exige o amor. Aliás, seria muito bom que ao invés desse amor que a gente chega e muitas vezes diz para o outro, olha, diz para o teu irmão que você ama, né? Ou às vezes um dirigente do louvor fala que você ama a pessoa que está à direita e que está à esquerda, a pessoa diz, eu te amo, meu irmão, eu te amo em Cristo. Né? Era mais fácil a gente chegar e dizer, irmãos, olha, a questão é o seguinte, você quer amar o seu irmão, você respeite o seu irmão, você não fale mal dele, não seja fofoqueiro, porque isso é respeito, isso é amor. Amor também a gente respeita as pessoas. Então, começando por aí já é ótimo. As pessoas começam a entender de fato o que é o amor. O amor tem aspectos práticos. Né? E a gente vê na igreja o pessoal, eu te amo, meu irmão, eu te amo, meu irmão, e depois o pessoal ali, um em cima do outro, né? Aquela briga, né? Aquela briga de foice no escuro dentro da igreja. Então, é importante que a gente chegue e equilibre isso. É claro que afeto e intimidade é bom, mas afeto e intimidade a gente tem com poucos. Não é verdade? A gente tem a nossa família, o nosso ambiente familiar, nós temos um grupo que está mais próximo da gente. Não é possível ter afeto e intimidade com todos, pelo menos com qualidades. A gente tem que tratar com educação, com gentileza, com respeito a todas as pessoas. E um detalhe, igreja a gente não gosta de todo mundo. A gente chega e vê isso. Aliás, um detalhe, eu vi um pastor dizendo um livro chamado Confissões de um Pastor, não é o Caio Fábio, Confissões de um Pastor. Ele diz, olha, eu não gosto de alguns pastores que existem aqui, algumas ênfases. Não gosto de alguns ministérios. Não gosto de alguns membros da igreja. Né? E não gosto de algumas coisas que eu faço. Eu acho que ele falou tudo. Ele falou tudo. Porque afinal de contas a gente não tem intimidade com todos. Não tem, né? Isso é fato. Né? Mas quando eu digo evidentemente que eu não gosto, né? Eu sei que existem pessoas que não são até nem boas de estar junto. Mas eu como pastor tenho que pastoreá-las. Tenho que cuidar delas, dar uma cajadada quando for preciso. Né? Chegar e disciplinar por amor. E respeitá-las. E respeitá-las. E respeitá-las. E respeitá-las. Duas crianças chegaram e ontem vieram me pedir um bombom. Elas estavam muito bem vestidas e eu sabia onde elas moravam lá na rua. Elas chegaram, tio, dá um bombom. Eu falei, não vou dar um bombom para vocês não. Vocês vão pedir para o seu pai e para a sua mãe, porque são eles que têm que dar bombons para você. Eu podia dar um bombom, o meu maior desejo era chegar ali, brincar com a criança. Mas não é correto. Aquela criança precisava aprender que quem tem que dar as coisas é o pai. Essa criança estava pedindo coisas na rua. Eu tinha que chegar e tinha a obrigação de dar esse direcionamento para elas. As crianças não gostaram muito, não. Mas quem sabe um dia elas vão agradecer. E por fim, amados, eu quero terminar que nós precisamos apresentar a esse mundo caído a falácia do amor líquido, que nada mais é do que uma falsificação de amor. Vamos pensar o seguinte: o diabo, ele sabe que a mensagem cristã é o amor. Ele não podia chegar e fazer o contrário do amor, que é a guerra. Às vezes faz, em alguns países ele estabelece uma lógica de ódio, de intolerância, de guerra. Mas seria mais fácil para ele mudar o conceito de amor. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez na nossa sociedade. Por isso nós estamos sendo vítimas desse modelo de amor que tem sido uma marca da pós-modernidade e que evidentemente é o nosso maior desafio do amor. Mas eu me lembro quando eu era pequeno, estava num grupo mais ou menos de umas 20 pessoas e o pastor disse: olha, diga para a pessoa que está à direita que você ama. Aí tinha uma irmã muito sincera que estava do meu lado. Ela chegou, olhou para mim e disse: eu te amo muito. Aí quando ela olhou para o outro lado, tinha um bêbado, tudo desdentado. Ela olhou para ele: eu não te amo não. Eu não tenho o menor amor por você. E ela foi sincera. Porque realmente, esse amor de declaração, ela pensou até no perigo que era falar para aquele sujeito que amava. E a gente precisa chegar e parar com esses negócios. Parar de chegar e ficar pregando amor líquido ao invés de pregar amor líquido. A gente precisa chegar e ter consistência na nossa mensagem.
Porque se a gente não entender o amor, como é o amor do nosso tempo, os nossos ministérios vão ser prejudicados, e a nossa própria igreja, a própria igreja que nós pastoreamos, também, ela continuará reproduzindo esse amor fajuto, esse amor líquido que não dá em nada, que transparece no louvor, nas mensagens e nas atuações, e de fato não muda a sociedade. Deus abençoe e nós procuremos um amor bíblico. Amém?